Bom, estou eu aqui, terminando meu almocinho, comendo meu melãozinho de sobremesa, meu suquinho de laranja e olhando meu TikTok, quando de repente eu vejo vários vídeos de pessoas dizendo que o professor que apanhou ontem, anteontem, não sei, que levou 9 socos na cabeça, não é inocente, que ele mereceu, porque ele era a favor do inelegível, né? Porque eu não falo mais o nome do inelegível, primeiro por causa do algoritmo, né? E segundo, porque eu não falo mais o nome dele em nome das pessoas que morreram pela Covid-19, então eu não falo mais o nome dele. Então disseram que o professor era a favor do inelegível, que se autodenominava professor opressor, né? Umas coisas assim absurdas. Porém, vamos falar a verdade, né? O professor, ele é um cidadão, ele tem o direito de ter a opinião dele. Durante algum tempo, quando eu ainda estava dentro da sala de aula do ensino fundamental e médio, eu tive que conviver, assim, no auge das eleições, eu tive que conviver com professores e pais que concordavam absurdamente com essa escola opressora, tá? Então, essa foi uma ideia vendida e aplaudida por pais e por alunos. Não vão agora se isentar dessa culpa, não. Por quê? Porque eu mesma tive que conviver com professores de ciências humanas que eram a favor desse cidadão, tá? De pais que iam reclamar da minha aula, porque falavam que eu era de esquerda, eles não sabem nem o que é de esquerda, porque se soubesse não falariam, né? Não estou desmerecendo, mas a questão é essa, né? Porque eu não ensinava ninguém a ser de esquerda. Bom, enfim, mas eu dava uma outra perspectiva, né? Deixa eu ligar aqui o meu negócio, senão ele não acende. Mas já sei bem que a luz está boa. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o professor é um cidadão, ele pode ter a opinião que ele quiser, tá? O que ele não pode é doutrinar ninguém. Isso que a gente não faz, porque ninguém tem esse poder, tá? Agora, vamos ver aqui o caminho. Eu fiz um caminho para as pessoas seguirem quando as pessoas acharem que o professor está se excedendo em algum assunto, tá? Para evitar a violência física, porque a educação ela se dá pelo respeito, tá bom? Tá aqui no meu livro, ó. Respeito é bom e eu ensino. Direitos humanos e ensino de história. Então, tá aqui, o respeito acima de tudo. Não é pela violência. E também, eu não estou aqui defendendo a minha classe, né, sendo corporativista, porque há alguns dias que eu falei sobre o vídeo daquela escola do recreio, sobre aquele professor com as meninas e tal. Então, assim, eu não estou tomando partido por ser professora, mas querendo, de alguma forma, tentar informar as pessoas que ainda não sabem o caminho que se deve seguir quando os pais e os alunos não estão de acordo com o comportamento que o professor ou a professora está apresentando na sala de aula, tá bom? Porque não é sobre gostar ou não de um professor, não é isso. É sobre o perigo de normalizar a violência física, tá bom? Eu sou professora e quando eu vi o vídeo do pai que agrediu o professor com socos dentro de uma escola, eu confesso que me deu um nó no estômago, eu me coloquei no lugar dele. Não por concordar com o comportamento dele, jamais. Quem me conhece sabe, porque se ele tem esse comportamento opressor, quem me conhece sabe que ele é totalmente diferente de mim como professora. Esse comportamento opressor que, segundo relatos, ele próprio se autodenominava opressor. Olha a ideia. A escola é um lugar para se libertar, o cara diz que vai lá para oprimir. Bom, fazia brincadeiras ideológicas e, ao que parece, confundia sala de aula com palanque.
Mas por que nenhum ato de violência se justifica em nome de justiça? Ok? Nenhum ato de violência. Quando a gente usa a força para combater a força, a gente se iguala àquele que a gente está criticando. A violência não corrige o autoritarismo, ela multiplica, né? Porque ela transforma outro em um ser autoritário. E o que me assusta é ver tanta gente nas redes sociais dizendo que ele mereceu. Não, gente, ele não mereceu. Ninguém merece ser agredido dentro de uma escola, um espaço que deveria ser o último refúgio da palavra, do diálogo e da lei. O caminho certo, correto de se fazer a denúncia. Se um professor está extrapolando sua função, há meios legais e pedagógicos para agir. A escola pública tem protocolos e precisam ser conhecidos e respeitados. O caminho é esse. Comunique a coordenação sobre o comportamento do professor. Se persistir, procure a equipe de mediação escolar criada exatamente para buscar soluções pacíficas para conflitos. Caso o problema continue, registre tudo escrito, protocolado, tá? A queixa junto à direção da escola, solicitando providências formais. Se o Grêmio estiver de acordo e a direção não tomar providências, né, organize um abaixo-assinado solicitando apuração. E o problema se o problema persistir, encaminhe a denúncia de vocês à Diretoria Regional de Ensino ou à Secretaria de Educação. Tudo por escrito, de preferência de próprio punho e assinado por todo mundo, tá? De preferência por escrito e protocolado. Se a secretaria, ao receber, ela pode, né, decidir pela abertura de um processo administrativo disciplinar, conforme o Estatuto do Servidor Público, ok? Durante esse processo, o professor, ele pode ser afastado preventivamente da escola para garantir a apuração da investigação. Então, o professor ele pode ser retirado da escola sem violência, sem soco, tudo pelas vias legais. Vocês me acompanharam? Nada disso exige agressão física, exige cidadania. Quando um pai levanta o punho, ele não defende a filha. Ele destrói o exemplo que a escola deveria representar, porque o verdadeiro educador e o verdadeiro pai sempre mostra o caminho do diálogo, pois esse caminho é mais forte que um soco. Se o professor foi opressor, responda institucionalmente. Mas se a violência virar moda, nenhum educador mais se sentirá seguro, né? Porque a gente vê toda hora mãe entrando em escola para bater em professor, né? E nenhum aluno aprenderá de fato o que é viver a sociedade. Então, defenda o direito de denunciar sem agredir, de discordar sem ferir e de ensinar sem medo. Se você quiser, pode comentar qual o papel da escola quando o diálogo não mais é um exemplo, não mais é o caminho, e sim a violência física. Um abraço.